noite já, um calor terrível, abençoado, né? Eu adoro calor, mas a gente tem ar, né? Então a gente fica mais sossegado. Tem uma molecada brincando na rua, então pode ser que às vezes a gente vai ouvir uma gritaria lá fora, tá? Hoje, em específico, eu gostaria de falar, principalmente para você que é podólogo, que está começando na área, sobre um assunto que é de extrema importância. É tão mais importante do que você saber o que você está fazendo. E esse assunto é o atendimento humanizado. No meu ponto de vista, Magali, podóloga, o atendimento humanizado é você se colocar no lugar do seu paciente. Por que o paciente buscou o seu atendimento? Alguma coisa ele quer com essa consulta. Muitos casos acontece da pessoa te procurar porque ela ainda não achou uma pessoa que entendesse o problema dela. Muitas vezes a pessoa que ela passou anteriormente não soube explicar o que estava acontecendo. Porque a gente está no mundo, hoje em dia, eu falo meio que geral. Vou falar da área da saúde, o atendimento humanizado na área da saúde. Você busca uma unidade de pronto atendimento. Parece linha de produção. Se você chega com dor, é dipirona. Se você chega com mal-estar, é remédio para o estômago. Não tem um acompanhamento. Muitas vezes o profissional não sabe o que te receitar. Ele nem olha na sua cara e fica lá só no computador. Ai, não sei o quê. Dá a impressão que ele está buscando a sua doença no Google. Isso a gente faz em casa. A gente não precisa buscar um profissional para isso. Só que é aquele negócio. Num passado não tão distante, eu busquei um profissional da área da saúde no particular e eu não gostei. Por quê? Eu me senti na linha de produção como se eu fosse lá um atendimento do SUS. Por conta de, como se diz? Por conta disso, eu me senti numa linha de produção onde eu não tive orientação. O atendente me atendeu com uma cara não das mais amigáveis, parecia que eu estava fazendo uma obrigação para ele de querer saber o porquê que aquilo estava acontecendo. O profissional também não foi claro o suficiente e eu achei que faltou. Não foi uma consulta barata, não foi um procedimento barato. O lugar era limpo, o lugar era cheiroso, o lugar era bem localizado, mas faltou, no meu ponto de vista, humanização. Eu não fui destratada, mas eu não achei que eu fui bem atendida. Por quê? Eu vim embora cheia de dúvidas. Em nenhum momento, nem o profissional, nem o recepcionista me falou: qualquer dúvida você pode mandar um WhatsApp. Qualquer dúvida você pode nos procurar. Isso me fez pensar, será que eu estou dando todo o respaldo que o meu paciente precisa? O paciente vem fazer um tratamento comigo, ele leva uma descrição do que ele tem que fazer em casa, dos cuidados que ele precisa, e o tempo todo eu estou conversando. Dependendo do procedimento, eu mando mensagem após para o paciente. Tá tudo bem? Isso tudo tá tudo certinho? Qualquer coisa me avisa, qualquer alteração me comunique. E eu acho isso de extrema importância, porque o paciente ele vem te procurar porque ele tem um problema. A pessoa nem entende o problema que ele tem, já sai dando qualquer tratamento, fazendo qualquer coisa e o essencial que ele foi buscar ele não tem. Muitas vezes acontece de pacientes virem apenas com corte incorreto e me dizer que tem unha encravada, que trata unha encravada há muito tempo. Mas por quê? Não buscou o profissional qualificado, o profissional para aquela patologia. Aí qualquer procedimento serve. A partir do momento que você sabe o que você está fazendo,
e faz o seu serviço direito, humanizado, entende o que o paciente está procurando, fica tudo muito mais fácil. Na podologia, o que não é um atendimento humanizado? O paciente chega na sua clínica, na sua sala, não tem um lugar confortável para ele sentar, não tem o mínimo do básico, ele fica horas esperando pelo seu atendimento. Quando você vai atender, atende correndo, porque a fila está grande, você cobra pouco em valor, tem uma linha de produção imensa e não dá atenção a ninguém. Esses atendimentos não são humanizados. O paciente chega, ele tem que estar confortável num lugar limpo, num lugar iluminado, não precisa ser luxuoso, porém tem que ser confortável. Atrasos acontecem, mas muito atraso não é legal. Ter aquele atendimento correndo, nem pergunta o que o paciente te buscou, como que ele chegou até você, que problema ele tem que você pode resolver. O paciente chega lá, é cortar unha, vamos cortar unha. Tá encravado, vamos. Você não sabe que curativo que você vai usar, se o paciente tem alguma patologia, se ele tem algum tipo de alergia, porque não tem aquele contato com o paciente, de ouvir as queixas dele. Às vezes aquela unha encravou por um descuido, às vezes encravou por um corte errado, às vezes aquilo já é crônico de problemas errados e procedimentos errados de um monte de tempo. Aí você nem pergunta o que aconteceu, como chegou naquele estado, sai fazendo qualquer procedimento. O paciente anterior estava com uma unha encravada, eu fiz assim, assim, assado, vou também. Não é assim. O paciente anterior tinha a mesma idade, tinha o mesmo peso, toma a mesma medicação. Cada paciente é único. Não dá para ter um tratamento para todo mundo, um único tratamento, uma linha de produção, não dá. Cada paciente tem uma história. Às vezes aquele procedimento está acontecendo por repetidos procedimentos feitos errados. E você, como profissional habilitado, com humanidade, se coloca no lugar do outro e vê o que ele precisa. O que eu preciso, você não precisa. O que fulano precisa, ciclano não precisa. Temos peles diferentes, tipos de unhas diferentes, curvaturas diferentes, calçados diferentes, pesos diferentes. Não dá para ter o mesmo tratamento. E a gente só consegue dar esse diferencial sabendo o porquê o paciente nos busca, sabendo o histórico dele. Quantas vezes ele já passou por um profissional, se ele já passou por um profissional, se os profissionais que ele passou fizeram um procedimento, se ele seguiu um tratamento, porque muitos profissionais fazem o procedimento, manda o paciente embora, não liga sabendo como tá, não dá retorno para saber o que aconteceu, se teve cicatrização. Estou falando no caso de uma unha encravada. O acompanhamento da cicatrização e do crescimento da unha que você cortou, que já estava errado, cortou-se mais errado, não errado de o corte está sendo errado, mas o corte para tirar uma espícula, ele vai ficar um corte errado. Essa unha ela precisa de acompanhamento. Você falou para o seu paciente, você vai precisar retornar de tanto em tanto tempo para corrigir essa curvatura que a unha teve que ter para corrigir a unha encravada? Ou você fez o procedimento, fez qualquer tipo de curativo, nem sabe se o paciente tem uma alergia ou não, mandou ele embora e ele que se vire na casa dele.
O paciente sai, ele não sabe se ele pode passar um determinado produto, ele não sabe que hora que ele tem que lavar, se ele precisa lavar, se ele fica com aquele curativo fechado o resto do dia, o resto da semana, se ele pode molhar, se não pode. Isso eu falo desse procedimento que eu fui fazer e que eu saí insatisfeita. Por quê? Eu saí de lá sem orientação. Sem orientação. Sabe quando você sai na porta com um papel, uma receita na mão e fala, e agora? O que eu faço com isso? Como se você tivesse acabado de ter um bebê, o que eu faço com a criança agora? Foi desse jeito que eu me senti perdida. Falei, faltou do profissional me orientar. Por quê? Eu sei o que ele tem que fazer, só que ele não sabe. É minha obrigação orientá-lo. Você tem que lavar com um determinado produto. Você tem que passar tal remédio. Você tem que fazer isso. Você não pode usar sapato apertado. Você não pode jogar bola. Você tem que tomar cuidado com a postura da meia. Você não pode usar um sapato que vá machucar ainda mais. Você tem que tomar cuidado com criança, cachorro, quina de mesa, quina de porta. Por quê? Quando o dedo está machucado, que tudo acontece. Você leva o pisão do cachorro, você leva o pisão do filho, você bate na quina da porta, você bate no pé da mesa. O pé da cama você nunca ouviu dizer, quando você está com a unha encravada é ele que você acha. Então você tem que deixar ciente para o paciente as orientações que ele deve seguir. Além de eu falar, eu especificar para ele, ele ainda leva uma cartinha com todos os cuidados e orientações que ele tem que ter. Ele não sai daqui perdido. E agora, o que eu faço com esse dedo? Não, tem que ter essa orientação, essa humanização. Porque se é você com a unha encravada, você vai no profissional. Vamos supor que você não entenda de unha encravada. Você vai no profissional, faz lá a retirada da espícula, faz um curativo fechado. Que hora que eu tiro o curativo? Eu lavo com o quê? Eu lavo, não lavo? Eu molho, deixo molhado? Tudo isso a gente tem que orientar. Nós, profissionais, sabemos o que deve ser feito. Mas nós devemos e temos a obrigação de explicar para o paciente o que ele deve fazer. Estou com uma paciente idosa com debilidade, ela adorou o meu atendimento. Por quê? Ela tem dificuldade de chegar no pé. E aí outros profissionais que eu acho que nem na cara dela olhava. Cortava a unha ali e pronto, acabou. Fica resíduo, idoso não chega no pé, fica com resíduo no pé, não custa eu estar ali conversando com ela e fazendo aquela limpeza. Nisso eu vou sabendo como ela passou do atendimento anterior, quais foram os procedimentos que eu orientei que ela seguiu. Não é aquela linha de produção que a gente rela no paciente, faz ali os negócios tudo correndo porque o outro está chegando. E outra coisa, se organizem para cobrar o justo, o necessário, para você não atender correndo o seu paciente porque o outro está chegando e sua conta de luz está vencendo. A sua conta de água você não tem dinheiro para pagar. Você precisa da água para atender e não tem dinheiro. Então se organize para ter tudo organizado para você cobrar um valor justo, para você não atender pelas coxas, não atender como uma grande maioria, você fazer o diferencial, isso conta muito. A gente quando faz o diferencial, que a gente trata o próximo como a gente gostaria de ser tratado, o próximo volta. Ele orienta outras pessoas a te procurarem, ele te indica. Eu vou indicar esse profissional que eu fui e não gostei? Não vou. Por quê? Eu vou indicar alguém que pode ser que o procedimento que eu fiz dê certo, mas eu não fui orientada. Eu achei que faltou.
E como esse profissional, existem vários profissionais. Então, seja a diferença, faça a diferença nos atendimentos e na vida do paciente de vocês. Eu estou com um grupo de novas podólogas. São podólogas graduadas, da época que eu fiz a graduação, que eu notei que senti falta dessa prática. E eu estou fazendo uma habilitação em podologia com elas. Essa parte de atendimento, de humanização, de valor, de especificação, a gente não aprende em faculdade nenhuma. Isso não só da podologia, da medicina, da enfermagem, da massoterapia, do ortodontia, ortopedia, não aprende. Isso é o dia a dia. O que você quer fazer de diferencial que você vai fazer a grande diferença. Se for pela lógica anterior dos estudos e atendimentos e do geral, vai seguir a manada, vai ser o mais do mesmo. Então, fazendo a diferença, é o que eu falo para as meninas dessa habilitação. Quando a gente vai atender, não é só o atender. O material tem que estar pronto para atender, ou seja, a gente tem que saber que material a gente precisa ter para um atendimento. Esse material, ele está em ordem, ele está afiado, ele está pronto para um atendimento? Ou pegou-se qualquer coisa lá e vamos para o atendimento? Não. Tem que ter um material específico para o atendimento de podologia. Não é só chegar lá e vamos embora cortar unha. Não. Tem uma ficha de anamnese com especificações que é feita antes do atendimento. Antes do atendimento, por quê? A gente precisa saber se esse paciente tem diabetes, se esse paciente é hipertenso, se ele toma alguma medicação. Conforme a gente vai fazendo essas perguntas, telefone, endereço, data de nascimento, às vezes ali surge, fulano tem a mesma data de nascimento, fulano tem, vai criando uma intimidade com o paciente. Não é aquela intimidade que você vai sair dali e vai para uma festa com o paciente. Claro que tem pacientes que você vai virar amigos e vai acontecer isso. Outra coisa, tratar o paciente como um indivíduo único. Aquele paciente tem determinada patologia, não pode fazer o mesmo atendimento que você fez do fulano anterior. Não é aquele negócio, porque o seu eponíquio e não sei o que, ficar falando difícil com o paciente. O paciente não entende termos específicos, não entende. Falar numa língua que uma criança de 5 anos entenderia. Ficar falando difícil com o paciente não leva o paciente para lugar nenhum. Você deixar claro o que você vai fazer, o que ele deve fazer é essencial. Falar difícil a não ser que ele pergunte, como é chamado tal coisa? Aí beleza, vai e fala. Tal coisa tem um nome específico tal. Mas na hora de conversar com o paciente, ele não é obrigado a saber os termos específicos. Então, tratar ele como um paciente, não como um amigo de podologia, ou como um médico, ou como alguém da área. Porque eles não vão entender os termos técnicos, e sim uma língua que uma criança de 5 anos entenderia. Outra coisa, eu particularmente não gosto. Eu trato meus pacientes como únicos. Eu não fico dando termos, como que se diz? Tira aquela pele espessa. Aí você fala, pele espessa. Nossa, que coreira. Nossa, que corão. É feio. É feio. Você não precisa usar o termo específico. A sua onicofose. O seu eponíquio. Não, não precisa.
mas fala, nossa, olha a pele que está saindo, tal, né? Termos simples. Não vai esculachar o paciente, porque nem todo paciente gosta. E se ele não gosta, ele não te indica e ele não volta. Então, termos simples. Falar com o paciente como se ele fosse uma criança de 5 anos. Mas nada de ficar, ai, minha sua pelezinha, também não, né? Eu particularmente não gosto. Recapitulando. Um atendimento humanizado, ele é você se colocar no lugar do outro. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser recepcionado? Aonde você gostaria de ser atendido? É numa sala cheia de criança? Na cozinha? Não, né? Uma sala de podologia, ela não precisa ser totalmente sofisticada, com materiais de primeira, não. Ela tem que ser confortável, aconchegante. Mas não basta ter uma estrutura top da galáxia, os melhores materiais e não tratar o paciente como ele deveria ser tratado. Com respeito, com equidade, você tentar entender o porquê ele te procurou, tentar solucionar o problema que ele te procurou e não fazer o que você acha que deve. O paciente te procura porque ele tem um determinado problema, você identificou que ele tem outros N problemas. Tratar todos os N problemas sem nem perguntar se o paciente quer tratar aquilo. Ou não dar o mínimo respaldo de atenção para o que ele falou, porque você acha que o atendimento que você vai fazer é melhor do que o que ele gostaria. Não estou falando que o paciente tem que mandar no seu atendimento, falar o que você deve fazer, mas você tem que espelhar no que ele fala para tentar tratar o que ele procura. Às vezes a pessoa tem uma fissura que sangra, mas ela está incomodada apenas com o corte da unha. Você corta a unha e orienta a fissura. E todo atendimento que você vai fazer, você tem que saber, no mínimo, o básico para aquele atendimento. Não vá, que nem num atendimento de ácido, não vai usar o ácido se você não sabe usá-lo. Então, só faça o que você sabe, o que você se especializou para ser. Como eu já falei anteriormente, nós não somos bons em tudo. Se você não tem segurança para fazer um determinado atendimento, para não perder o paciente, eu vou fazer. Não, se você não tem segurança, vá adquirir segurança, conhecimento para fazer o atendimento. Se não, passa para frente. Mas eu preciso pagar tal coisa e esse valor. Não, não pense assim. Por quê? Se o paciente é mal atendido, ele não volta. Se o paciente não é solucionado o problema dele, ele não volta. E se ele volta, é para testar você. Será que ela vai fazer o que eu quero agora, o que eu preciso agora, o que eu acho que eu preciso? E se você acha que aquele procedimento que o paciente procura não é o que ele precisa no momento, você tem que deixar claro para ele o que é de mais necessidade, se impondo como profissional responsável da área. Não é deixar o paciente falar o que você tem que fazer. Isso, para mim, é humanizado. Você se colocar no lugar do paciente. Muitas vezes o paciente busca nosso serviço porque ele não arrumou alguém que tratasse como ele gostaria, que desse a atenção merecida. Muitas vezes, a maioria das pessoas negligenciam problemas nos pés. Por quê? Pode esconder um sapato. Nesses atendimentos no asilo, que é sobre a habilitação com as meninas da podologia, que eu estou orientando elas como deve ser o atendimento, a gente ouve muito relatos dos pacientes
que não procuravam antes uma podologia, ou que muitas vezes a gente já foi lá várias vezes e eles não foram ainda, com medo. Então, esse medo que o paciente chega, que isso vai ser muitos não sabem o que faz a podologia. Tem muitos que pensam que podologia é só unha encravada, só tratar micose. E não é. Podologia é a área da saúde que trata das patologias relacionadas aos pés. Se você vai no dermatologista com uma unha encravada, ele vai te mandar para um podólogo. Se você vai com uma micose no dermatologista, ele vai passar remédio, mas quem faz a limpeza da região é o podólogo. Se você tem a unha encravada, é o podólogo. Quem faz os curativos, o acompanhamento do crescimento da unha, é o podólogo. O dermatologista não faz, a unidade de pronto atendimento não faz, as UBS não faz, é o podólogo que faz. Muitos não sabem o que o podólogo faz. E é a hora do paciente chegar na tua cadeira e você falar, ó, você precisa disso, disso e disso, seu caso é isso, isso e isso, ver o que ele te procurou, fazer todas as orientações necessárias, porque muitas vezes uma unha com micose apenas é um descolamento. Você orientar que aquele descolamento precisa ser tratado para não gerar uma micose. E o que o paciente tem que fazer para ter uma vida normal? Muitos pacientes não sabem que determinado calçado pode dar descolamento. Tudo isso a gente tem que orientar. Orientar é a nossa função. Resolver o problema porque ele nos procura e orientar. A orientação vem em primeiro lugar. Me conta aí, o seu atendimento tem sido um atendimento humanizado? A partir do episódio de hoje, começa a aplicar a humanização. Se você ainda não me segue, comece a seguir. Ativa o sininho para todas os novos episódios você receber notificação. E por hoje é só. Beijo, com Deus!